Bom dia a todos. Bom, primeiro, muito obrigado, Salomão e Renato Santiago, pelo convite. É um grande privilégio falar com vocês. E Guilherme Abud, da Persevera, e Marco Meck. É um privilégio conversar com tanta gente interessante e inteligente. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo tempo de vocês. Passo a palavra aqui para o Salomão, que é o grande... faz o meio de campo, é melhor que ninguém para a gente trocar uma ideia, de um papo informal e trazer conteúdo para os nossos clientes. Vamos nessa, Show. Salomão. Obrigado pelo tempo de vocês. Que isso, Diogo. Brigadão. Valeu aí pelo convite, Big Invest, que vai mais um Stock Pickers exclusivo aí para vocês. Hoje o tema é fundos multimercados em tempos de crise, e a gente trouxe aí dois caras muito bons, todo mundo com uma certa coincidência do passado, né? Todos com passagem aí no HSBC, mas dois gestores multimercados com uma atuação bem diferente no mercado, né? O Guilherme Abud, da Persevera, ele tem uma visão mais estrutural, né? Ficou até conhecido recentemente pela visão de queda estrutural da Selic, falava de Selic a 3 quando parecia que o piso estava ali em 4,5%, agora 3% é Selic para pessimista, né? Não tem quem duvide que o Copom corte os juros na próxima reunião que vai ter na quarta-feira que vem. E já o Marco Meck, da MZK, é um cara que tem no DNA dele a postura de trader desde o início da carreira dele. Ele operou e chefiou por muito tempo a tesouraria do HSBC, fundou a MZK uns 3 anos atrás, junto com vários outros traders que trabalhavam com ele. A equipe lá tem pelo menos 10 anos trabalhando junto, e com aquele DNA bem meritocrático e ativo de tesoureiro que olha bastante curto prazo, e o MEC também tem uma expertise bem grande sobre dólar. Então, duas visões bem complementares para um mesmo produto, fundos multimercados. E, obviamente, nunca estou sozinho nessa, né? Estou sempre muito bem acompanhado do meu fiel escudeiro aí, Renato Santiago. Tudo bom, Renatão? Beleza, tudo bem, Salomão? Obrigado aí pelos convidados por estarem com a gente. Obrigado. Bom, a gente sempre abre o papo, Abud e Meck. O Abud já veio uma vez em Stock Picker, sabe como funciona. A gente gosta de ouvir em 30 segundinhos aquele resuminho, né, de quem é você no mercado, quem é você na fila do pão. Começando aí pelo Guilherme Abud, que já esteve no Stock Pickers pré-carnaval. E conta aí para a nossa audiência, Abud, quem é você em 30 segundinhos? Tá bom, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu tenho 25 anos de experiência no mercado financeiro, assim como os meus sócios, e grande parte da equipe da Persevera vem também do HSBC, o MEC vem lá da tesouraria do HSBC, a minha equipe vem da área de gestão de fundos do HSBC, eu era diretor de investimentos para a América Latina do HSBC por muitos anos, e acho que o que a equipe tem em comum é esse desejo de fazer uma gestão de multimercados muito mais moderna do que é feita no Brasil, uma gestão de multimercados, realmente multimercados, multiestratégias. Nós temos 7 books diferentes, commodities, volatilidade, renda fixa, moedas, renda variável, bottom-up, top-down, fundamentalista, exatamente para construir carteiras que consigam, ao mesmo tempo, ser muito equilibradas entre bons retornos em tempos normais e muita proteção em tempos difíceis. Por isso que acho que a gente foi tão bem agora, né, em fevereiro, março e abril, fomos um dos melhores fundos aí em toda essa crise e fomos muito bem desde que abrimos também. É muito importante esta combinação. Diversificação é um negócio que no Brasil não servia para muita coisa no passado e agora serve para muita coisa. É um novo pilar de construção de carteira do Brasil. É isso. Legal, muito bom. Marco Meck, você, conhecido antigo meu, a gente já se falou muitas vezes em Fumani, em Rico, mas agora aqui nesse Stock Pickers versão quarentena, né, cada um na sua casa, é a primeira vez que a gente tem esse contato. Muito bem-vindo, fico muito honrado de ter você aqui. Conta aí para o pessoal, em 30 segundinhos, quem que é o Marco Meck? Bom, Salomão, honrado fico eu de ter sido convidado a participar aqui da live com vocês, com a Abud, com o pessoal da Liga, então, obrigado por isso. Bom, eu tenho também 25 anos de experiência no mercado, mas a minha expertise, minha carreira é toda em tesouraria. Sempre trabalhei em tesouraria. Trabalhei em bancos como o CCF, BNP Paribas,
HSBC e Bradesco, cuidando do patrimônio do banco, fazendo operações com o dinheiro do banco. E a ideia de montar a MZK, que o fundo MZK existe há 2 anos, o MZK Dinâmico, vem justamente dessa expertise que a gente teve, desse sucesso que a gente teve em cuidar do patrimônio do banco e fazer a mesma coisa com o patrimônio dos clientes. Então, o que a gente faz aqui na MZK é tentar replicar ao máximo a mesma estratégia que a gente teve nas tesourarias, que foram estratégias que foram ganhadoras. E a gente replica isso, como funcionava lá. A gente divide o fundo em caixinhas, cada um dos traders, como você falou, com visão de curto, médio e longo prazo, mas mais focado no curto prazo, mais de trading, realmente. E todos os traders, todo dia, tentando se beneficiar do movimento de mercado. É isso que é assim que funciona, essa estratégia. Eu acho que não existe estratégia certa ou errada, simplesmente o que você fez na sua vida e deu certo. A gente fez isso durante muito tempo na sua vida, deu certo, e a gente está replicando isso na empresa. Legal, muito bom. E para fechar aí, eu sei que ele é um anfitrião, né? Mas a gente quer ouvir também, porque eu sei que também trabalhou no mesmo lugar que o Abud e o Mac, né? Pura coincidência. Mas, Diogo, quem que é você em 30 segundos? Legal, Salomão. Obrigado pela pergunta. Eu tenho 20 anos de mercado, sou sócio fundador da Big Invest, passei por Bradesco, Santander no corporate, depois HSBC Premier na linha de frente mesmo, atendendo clientes de investidores. Depois, no ano passado, recebi o convite da XP para montar um escritório, e hoje a gente deve completar um ano, a gente vai completar um ano agora nos próximos dias, com um pouco mais de 200 milhões sobre assessoria, e um time de 10 assessores. Então, um pouco da minha trajetória aí nesses últimos 20 anos. Eu fui bem novinho no Bradesco, com 18 anos, e já são quase um pouco mais de 20 anos aí trabalhando nessa área. Legal, muito bom. Pessoal, então, com bastante rodagem aqui, já devem estar tudo calejado de crise, mas aí a pergunta inicial aí que eu quero ouvir dos gestores é basicamente isso, né? A gente viveu aí, na época do Carnaval, eu estava com o Abud, né, gravando o Stock Pickers em Salvador, melhor lugar impossível para estar no Carnaval, e o clima do mercado era outro completamente diferente, né? E aí veio o pós-carnaval e o mundo não é mais como era antigamente. A gente viu a bolsa chegando a quase 60 mil pontos, o dólar estourando para quase 6. Só que agora de abril, final de abril, ao longo de maio e até esse começo de junho, o mercado está num outro ritmo, a bolsa voltando para perto de 100 mil pontos, o dólar voltando a operar abaixo de R$5, e muita coisa, foram mudanças muito rápidas, né? E vocês, gestores multimercados, têm uma maior flexibilidade de ser mais ativo. Então, para começar o papo, queria saber o que vocês fizeram ao longo como é que foi a gestão da carteira ao longo desses tempos de crise. Vamos começar com o Mac, que acho que, como cada dia lá é um dia novo ali na MZK, né? Como eles olham bastante curto prazo, acho que pode trazer uma experiência bacana aí de como é que foi todo esse período aí, Mac. Bom, Salomão, a gente vinha de um período muito positivo do ano passado e o início desse ano também, não só no Brasil, mas no mundo. No Brasil, em especial, a gente tinha um crescimento acelerado depois de ter passado a reforma da Previdência, a gente tinha expectativa de novas reformas e tinha um crescimento acelerando. Então, era um movimento assim, era um movimento realmente muito positivo. Os calls de comprar equities, comprar bolsas eram fortes, e a gente estava passando por isso. E eu acho que não só a gente, nós gestores do Brasil, mas o mundo inteiro meio que relevou um pouco essa questão do vírus, que desde janeiro já estava se propagando, desde o final de janeiro já estava se propagando na Ásia. Todo mundo deixou isso meio de lado. O que fez a mudança realmente foi quando o vírus saiu da China e foi para outros países. Na época, era Itália e Coreia, que foram os primeiros países que foram atingidos depois da China. Isso foi realmente durante o Carnaval. E isso fez com que todo mundo se perguntasse se o isolamento social que foi feito na China
era replicável no Ocidente. É muito mais difícil de replicar o que eles fizeram na China. Lá o pessoal é muito mais obediente do que no resto do mundo. E realmente se mostrou que na China, por eles terem feito um isolamento tão rígido, a recuperação econômica acaba sendo mais rápida, acaba sendo no resto do mundo, não necessariamente isso iria acontecer. A gente tem exemplos de países que até hoje estão com problemas graves de pandemia, inclusive o Brasil. Então, foi isso que foi a mudança no mercado. Fez, não, realmente a economia vai cair e pode ficar um tempo muito maior, com uma atividade mais fraca do que o que aconteceu na parte lá da Ásia. Eu acho que isso fez o mercado mudar. E quando mudou, quando caiu a ficha, você tem essa questão da desaceleração econômica e tem um pouco da questão do medo, do pavor, que acaba fazendo com que os movimentos acabam sendo maior do que devia. E acho que isso vale tanto na queda como na volta. Eu acho que o que está acontecendo agora não reflete também os fundamentos. Eu acho que o que está acontecendo agora, a gente costuma chamar de... a gente no mercado tem uma palavra para isso que é TINA, que é There is no alternative. O que está acontecendo com toda a crise que aconteceu com a pandemia? Os governos injetaram trilhões nas economias, abaixaram os juros para zero. Isso faz com que tenha dinheiro sobrando no mercado. Você não sabe, você não tem o que fazer com o dinheiro. Se colocar para aplicar o CDI, você não ganha nada. Isso acontece no mundo inteiro. Então, você compra o que tiver. E o que o pessoal está comprando, começou comprando S&P, começou comprando Nasdaq, porque a empresa de tecnologia realmente se beneficiaram com essa crise. E depois começaram a comprar bolsas de países desenvolvidos, depois começaram a comprar a Europa, e agora está comprando tudo. Todas as moedas têm se valorizado bastante, o Google tem se valorizado, o Emerging, o real. Então é isso. O que está acontecendo agora, a gente já tinha que ter uma volta, tinha ido mais do que deveria, mas talvez agora, não consigo afirmar isso, mas eu acho que o movimento agora é muito mais técnico do que fundamentalista. Esse preço, esse nível de preço que a gente dá, é uma questão mais técnica. E que pode durar muito tempo. Em 2008 aconteceu a mesma coisa e durou anos essa compra de ativos por conta de juros baixos e de muito dinheiro injetado nas economias. Então, assim, essa é a visão que eu tenho mais no panorama geral. Depois de entrar em detalhes em termos de ativos, de câmbio, de curso, mas em termos geral, eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu e o que está acontecendo agora. O Salomão, posso mandar um aqui? Acho que o Salomão está no mudo. Salomão está no mudo. Eu estava no mudo. Não, eu só queria saber de posições, assim, se teve... Como é que, para um gestor mais tático, se esses movimentos, assim, muito bruscos no mercado, se isso muda muito ali dentro na rotina, ou por vocês já trabalharem de uma maneira mais tática, mais rápida, isso não interfere tanto? Como é que fica ali num grupo de tesoureiros essa mudança tão abrupta no mercado? O que a gente faz aqui, a gente tem como lema, é tentar manter a volta do fundo constante. Então, quando acontece isso, quando a volta do mercado sobe muito, o que acontece é que a gente reduz as posições drasticamente. Algumas a gente estopa, obviamente, como a gente entra e sai rápido, tem posições que a gente estopa, não só por questões de convicção, mas a gente tem estoques mandatórios também dentro do fundo e que a gente respeita porque a gente quer preservar o dinheiro do cliente. Então, você tem movimentos muito abruptos, alguns estoques são atingidos por questão de convicção e outros são atingidos por questões mandatórias. Mas, além disso, o tamanho que a gente operava no ano passado diminui bastante no começo da crise. A gente operava de um tamanho que correspondia a uma vol de 17% na Bolsa. A vol da Bolsa foi para 100%. Então, a gente tem que reduzir para um quinto do que a gente operava, a vol do fundo se manter igual. Mas isso é uma característica nossa, uma característica da MZK, é uma característica de quem opera com trading, realmente. É diferente, de novo, não tem certo ou errado. Tem fundos que são muito mais fundamentalistas, que acreditam, colocam a posição e não importa, e aumenta a posição no meio da crise. Acho que faz parte. Acho que isso é até importante para quem vai compor uma carteira de fundos, você poder diversificar.
Você vai ter fundos que vão perder dinheiro na crise, vão aumentar, na volta vão ganhar em dobro. Vai ter fundos que a gente vai reduzir as posições e vai continuar operando como a gente sempre operou, só que com tamanhos menores, porque os movimentos são mais abruptos. Então, é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente se propõe, e é isso que a gente fez na nossa vida inteira, e isso que a gente está fazendo na MZK. Então, assim, como que a gente operou? A gente tinha posições em equities, a gente tinha posições em juros, a gente tinha posições em câmbio, todas as posições que a gente tinha, a gente realmente reduziu, a gente começou a operar muito menor, mas mantendo a volta do fundo constante, mantendo a volta do fundo em torno de 5,5, 6. Se eu tivesse as mesmas posições que eu tinha antes, a volta do fundo ia para 13, 14, e não é isso que a gente se propõe. De novo, não tem certo ou errado, mas acho importante você ter fundos diferentes para você poder compor uma carteira de uma maneira mais difícil. Total. Muito de acordo com isso. Acho que muita gente olha fundo como, vou investir em um fundo ou em outro fundo. Eu acho que o investidor tem que olhar para fundos de investimento como olha para ações, montar a carteira, porque cada produto tem a sua especificidade. Renatão, você queria fazer uma pergunta? Acabou de pergunta. Era justamente isso que eu ia perguntar, porque eu estou com as duas imagens aqui do gráfico dos fundos, né? E eu queria perguntar para eles justamente... galera, né? Esses QR Codes aí que já estão na tela, quem tiver com o celular, aqui no meu lado, num lado está o fundo da Persevera, no outro lado o fundo da MZK, só passar Persevera aqui, MZK aqui, é que a gente fica confuso. Aqui o MZK. Um de cada lado. Não, porque a imagem quando você vê na imagem, fica muito mais claro essas coisas, né? A imagem dos dois fundos parece que bateu no fundo do poço e já voltou, né? Eu queria saber, a pergunta era essa, como eles tinham operado nisso. No caso da MZK, inclusive, parece que a linha d'água aumentou agora, né? Já depois da crise. Da MZK não, no caso da Persevera, desculpa. Então, se o Abud quiser completar. Vamos lá. Nós acabamos saindo muito bem na crise, um pouco por conta dessas coisas que eu falei, né? De serem gestores muito experientes, que atuam em mercados diferentes. Claro que numa crise desse tipo, a diversificação ajuda um pouquinho menos, porque você tem a tendência de tudo cair do que uma crise mais específica aqui, olha, né? Mas eu acho que uma das nossas virtudes foi termos sido bastante rápidos, muito na linha que o MEC falou, né? Eu acho que a ficha, a grande mudança aqui, e isso foi muito... teve bastante insistência de dois dos meus sócios, do Fernando Fontoura e do Marcelo Sagai, em encarar esta crise como algo além da doença. Durante um tempo, o mercado ficou muito focado na doença, como é que é essa doença, como é que ela espalha, como é que trata, não sei o que lá. Para a gente aqui, a ficha foi o seguinte, olha, se o mundo ocidental e democrático resolver usar a mesma solução da China, isso vai implodir as economias. Então, não dá para ter posição em bolsa, em moedas, em petróleo, por algum tempo nessa situação. Porque na China é o seguinte, o governo manda parar, você para. O governo manda reabrir, você reabre, né? Numa economia capitalista e democrática, o governo manda fechar, você fecha. O mercado manda abrir, você não abre, né? Você abre, mas aí tem medo, já faliu, já perdeu o emprego. A China está acostumada a pilotar dessa forma, em que o Estado manda em tudo, permeia os bancos, permeia as empresas. Então, ele fecha a torneira, abre a torneira. A China já fez isso 30 vezes diferentes nos últimos 30 anos. Fecha a torneira, abre a torneira, fecha a torneira, abre a torneira. No mundo capitalista e democrático não funciona assim. Você até consegue fechar a torneira, se você deixar todo mundo em pânico. A hora de abrir a torneira não cai água, né? Então, a nossa visão foi de que, olha, para começar a história, temos que reduzir bastante as posições, porque o mundo vai ser, por algum tempo, bastante diferente, né? Eu acho que uma outra virtude foi dar continuidade a uma visão que a gente tinha, e eu acho que estava correta, e está e vai continuar sendo correta, de que não há outra alternativa para países, mas para o Brasil, certamente, que está atrasado nesse processo, a não ser queda de juros, né? Eu acho que tem um aprendizado riquíssimo com o que aconteceu no mundo inteiro a partir de 2008. E o que aconteceu no mundo inteiro foi o seguinte, né? Liderados pelo Bernanke, mas depois pela Janet Yellen, e na Europa pelo Draghi, a conclusão de que a maneira mais eficiente... Primeiro, a do Bernanke diz o seguinte, você não pode permitir, de jeito nenhum, custe o que custar,
que um país entre em depressão econômica. Porque depois que o país entra em depressão econômica, é muito difícil arrancar. Tá aí o Japão que está há 40 anos se arrastando, não cresce, porque não foi muito forte, muito resoluto em combater a depressão. Então, aprendemos isso com o Bernanke. Na época que ele baixou os juros para zero e começou a fazer expansão monetária, todo mundo coçava a cabeça e falava, nossa, esse cara vai gerar uma tremenda inflação. E não gerou. E teve um tremendo sucesso em arrancar os Estados Unidos do que poderia ter sido a pior depressão da sua história, né? Para um país que no ano passado voltou para menor desemprego da sua história, né? E o Brasil, a nossa crença, já falamos isso várias vezes no Stock Pickers, né? A nossa crença é de que o Brasil chegou com 7 anos de atraso nesse processo. O que começou em 2008 para os outros países, no Brasil começou em 2015, que foi uma recessão de balanços. Todo mundo muito endividado, muito assustado, sem emprego, não ia consumir. Então, a gente já achava que a Selic ia ser muito mais baixa do que todo mundo achava. Em 2016, o mercado falava em 10, a gente falava em 7,5. Em 2018, o mercado falava em a Selic subir de 6,5 para 8. A gente falava em cair para baixo de 5. E naquele fatídico entrevista lá no Carnaval com o Stock Picker, a gente falava em 3. Já falava desde o fim do ano passado, quando todo mundo falava em 4,5. Por quê? Porque a gente já tinha essa visão de que o mercado ia mais uma vez se decepcionar com um crescimento bem menor que o esperado, com uma inflação surpreendentemente baixa, e aí abrir espaço para o Banco Central cortar juros. Agora, a gente deu mais um passo nessa mesma novela, e a gente acha que o Banco Central brasileiro ele é a solução do problema. Assim como o Bernanke e o Fed foram a solução do problema em 2008 a 2014 nos Estados Unidos, assim como o Draghi foi a solução do problema a partir de 2012 na Europa, o Banco Central brasileiro e todos os outros bancos centrais têm a chave da solução na mão, que é cortar os juros de forma extremamente agressiva, né, para não permitir que o país entre em depressão. Porque depois que você entra em depressão, depois que as pessoas ficam tão assustadas, né, em perder o emprego, a nunca mais ter renda, nunca mais consumir, nunca mais investir, é muito difícil você voltar à característica anterior, né? Então, a gente tem defendido há bastante tempo que, olha, não tem esse papo não, o Banco Central tem que cortar a Selic para zero, não é 2,25, 1,75, o Banco Central brasileiro tem que ter a coragem de cortar a taxa de juros tudo o que puder, e mais importante do que isso, mudar o discurso. Porque isso que o Banco Central tem feito não ajuda muito. Ele corta a Selic, mas ele diz que tem medo de inflação no futuro, ele diz que tem medo de câmbio, ele diz que tem medo das reformas não andarem, ele diz que tem medo do fiscal. Aí a curva brasileira, ela está sempre assim, né? A parte curta da curva está muito baixinha, deveria ficar mais baixa ainda, mas as taxas longas do Brasil, que é o que importa mesmo para o crédito bancário, para chegar nas pessoas, continua lá em cima. Aí não vai reativar a economia. Então, na nossa cabeça, o Brasil vai entrar numa recessão econômica bem mais pesada do que as pessoas estão imaginando. A destruição de trabalho vai ser bem maior do que as pessoas estão imaginando. Porém, ninguém precisa se jogar da janela, porque o Banco Central tem o poder e os instrumentos para nos arrancar dessa, se for muito firme na sua resolução de baixar a taxa de juros e fazer um discurso, aí é que é a parte importante, a grande virada nos outros países veio neste momento, em que o Banco Central abandona o discurso de eterno medo com a inflação e adota um discurso de, olha, eu agora estou morrendo de medo de deflação. Não podemos permitir a deflação e a depressão econômica. Aí as curvas todas achatam, né? Aí a taxa pré-fixada cai de 8% para 4% e começa a permear a economia e você começa a semear as sementes de uma futura recuperação de atividade. Então, o Banco Central tem a chave da saída para essa nossa crise. Mas, Abud, a sua opinião em relação ao que o mercado... Isso é o que você acha que o BC deveria fazer. O que você acha que o BC vai fazer? Porque claro, lá dentro do BC, a gente acompanha o Cantil, que ele tem uma visão, talvez não para zero, mas talvez ele gostaria de testar os limites. Mas não é conselho. Ele mesmo já falou até recentemente que não é algo unânime. O que você acha que o BC vai fazer? Porque se dependesse de você, sim, a Selic ia para
cada vez mais para baixo mudar o discurso. Mas você acha que o BC vai fazer isso? Eu acho que o BC vai fazer isso, só que ele vai fazer do jeito dele. Então, o que tem marcado a trajetória do Banco Central nos últimos anos? Ele corta, fala que parou, todo mundo acredita, passam-se alguns meses, ele olha, atividade fraca, a inflação implodindo, e aí ele reavalia e fala, tem mais espaço, e corta de novo, né? Foi assim nos últimos 4 anos, e a gente acha que vai ser assim de novo. Então, de fato, o Banco Central não quer ir muito abaixo de 2025. Já abriu a porta para ir um pouco abaixo e tal, ele acha que já fez bastante, ele acha que o Brasil é um país que talvez, né, existe uma dúvida lá internamente se o Brasil é um país que poderia chegar a zero, ou isso é coisa de Estados Unidos, de Japão, de Europa, e não é coisa de país emergente e tal. A gente acha que ele, aos poucos, vai ser vencido pela realidade. Ele vai olhar números sucessivos de atividade muito baixa, ele vai olhar números como hoje, saiu hoje o número da inflação, a inflação implodiu. Todas as medidas, 7 ou 8 medidas de núcleo da inflação foram muito abaixo do que se esperava, do que no mês passado, do que se esperava, do que se projetava. O número de serviço e serviço adjacente muito abaixo do que se esperava, está dando toda a cara de que a gente vai ter uma longa desinflação no Brasil. Aí o Banco Central vai mudar de ideia. Então, o que eu acho que o Banco Central fará? Ele vai do jeito dele, no soquinho, corta mais um pouco, finaliza que não vai mais muito mais, muda de ideia, corta mais um pouco, e eu acho que desse jeito a gente vai sim para baixo de 1, provavelmente chegar em 0. Tem uma lista enorme de países emergentes. Não é verdade que só países desenvolvidos têm o luxo de chegar a taxas muito baixas, abaixo de 1 ou perto de 0. Tem uma lista aí de mais de 20 países emergentes que, ou hoje, ou nos últimos 10 anos, tiveram taxa abaixo de 1%, e tem um monte de país cheio de problema, igual o Brasil. Tem lá Hungria, Peru, Chile, Filipinas, Croácia, Sérvia, Tailândia, um monte de país emergente, cheio de problemas aqui no Brasil, que teve que usar esse expediente de taxas perto de 0, muito baixas, para conseguir arrancar de uma recessão. Senão a gente vai ficar em recessão para sempre. É muito grave. Deixa eu aproveitar aqui e contribuir com esse discurso. Eu gosto muito de te ouvir, Abud, porque você tem uma visão totalmente diferente do consenso do mercado, né? Como é que chega a consequência disso lá na frente? Porque, sei lá, você comentou ali um pouco sobre inflação lá na frente, sobre preocupação com a moeda. Como é que isso, daqui a uns anos, reflete no nosso dia a dia, nos nossos clientes e nos preços de modo geral? Vamos lá. Eu acho que muda bastante. O que a gente aprendeu nos últimos 12 anos é o poder inacreditável de política monetária, né? Que era o que o MEC estava falando aqui, quando ele falou agora há pouco de que, olha, que os preços hoje estão refletindo muito mais uma questão técnica, de um incrível apoio monetário no mundo inteiro, no Brasil um pouco menos, mas também, né, mas mais do Fed e tal, e aí isso vaza por todos os ativos, né? E aí tem sustos, que às vezes de escola do fundamento, volta um pouco, mas acho que é um ambiente que vai ficando propício para você ir montando carteiras com ativos que você acha promissores, né? Tem que dosar bem, porque vai ter muito providência. Uma questão de aplicação muito prática que eu vejo hoje, para as pessoas saírem com alguma coisa, né, prática daqui, a gente aqui na Persevera acha que a renda fixa tem um tremendo prêmio, né? Muita gente olha a curva de renda fixa e fala, pô, Abud, como assim? A Selic vai para 2,25 e a curva de juros está na menor, né, taxa que a gente já viu. É isso mesmo, mas também se achava isso nos Estados Unidos em 2009, 2010, e deu para ganhar dinheiro na renda fixa nesses 12 anos nos Estados Unidos e na Europa, né? As taxas estão baixas e vão ficar mais baixas ainda. Só existe esta saída. A única saída é queda de juros. Então, hoje a gente acha que você comprar um pré-fixado de 4, 5 anos pagando 5, 5,5% ao ano, ou um pré-fixado de 7, 8, 9 anos pagando 7, 7,5% ao ano, é maravilhoso. Por uma taxa de juros que vai para 1, ou meio, ou 0, e por lá vai ficar por muitos anos sem risco inflacionário, o grande risco de títulos de renda fixa pré-fixados é ter um surto inflacionário. Não vai ter, não vai ter. Então, quem comprar um título pré-fixado de 3, 4 anos pagando 5% ao ano,
periga nos próximos 12 meses ganhar 12, 15, 16, 17%, porque você vai carregar um ativo gordo e vai ter uma reprecificação dessa curva que faz com que você adiante o seu ganho, você tenha ganhos de capital. Então, acho que a primeira questão aqui, que acho que é de aplicação prática para as pessoas. Aplicações em renda fixa ainda tem bastante dinheiro a ser ganho na montagem de carteiras diversificadas com a ajuda de bons assessores, como os assessores da Big devem recomendar. E outra, é uma boa combinação para quem tem bolsa, porque uma coisa que nunca funcionou no Brasil foi a paridade de risco entre bolsa e renda fixa. Nos outros países, quanto mais um sujeito comprar de bolsa, mais ele se obriga a comprar de renda fixa, porque geralmente quando a bolsa cai, a renda fixa sobe, então um protege o outro. Isso nunca funcionou no Brasil, mas vai funcionar cada vez mais no Brasil. Já está funcionando e vai funcionar cada vez mais. Então, quanto mais você quiser comprar de bolsa, mais compra um pouquinho de pré-fixado, porque você vai ver que quando a bolsa cai, a renda fixa vai bem e ambos rendem muito bem, mas um vai protegendo o outro. Deixa eu passar a bola para o Mac aqui, para ele dar a visão dele, para não ficar aqui monopolizando o microfone. Deixa eu só emendar uma coisa aí com o Mac. A questão dos juros a gente está vendo, né? Ela é até meio óbvia, assim, mas tem também nos multimercados, na macroeconomia geral, tem sempre o dólar, né? Que é outra coisa que de um tempo para cá mudou completamente de patamar no Brasil. Como é que isso influi em tudo? E qual a visão que você tem? Qual é o novo normal? Porque desde que falaram que o novo normal é R$5, ele foi para 6, voltou para baixo dos 5, estão falando em 4. Eu sei que tem aquela velha frase, né, que o câmbio serve para desmoralizar o mercado financeiro, mas qual é o novo normal? Pelo menos isso a gente tem que ter alguma perspectiva, né? Bom, em relação ao câmbio, eu acho assim, vamos pegar um pouco o que aconteceu esse ano, tá? Quando a gente opera câmbio, a gente normalmente olha para 3 fatores. O primeiro é diferencial de juros entre os par de moedas, né? Vamos falar de dólar real, então diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. O segundo é preço de diferencial de crescimento entre os dois países, é importante olhar também. E o terceiro é termo de troca. Acho que são esses 3 fatores que realmente determinam o preço de câmbio. Então, você meio que colocando a pandemia de lado, se você olha para o real e o dólar, o crescimento do Brasil sempre tem estado bem pior do que o crescimento americano. Então, a gente já, por esse lado, já está perdendo. As commodities, que é o nosso termo de troca, elas despencaram no início do ano, um pouco por conta da crise também. E o diferencial de juros, a gente nunca teve um diferencial de juros tão baixo entre Brasil e Estados Unidos. Eu costumo dizer que o real sempre foi uma moeda de carry. A gente sempre, quando os emergings iam bem, quando o mundo favorecia os emergings, era só vender dólar real, porque se você não ganhasse na queda do dólar real, você ia ganhar no carry, porque você tinha um carry de 14% ao ano, com uma vol de 14%. Então, você tinha um Sharpe excelente para ficar no real. Né? Você tinha uma vol você tinha 14% para ganhar com uma vol de 14%. Hoje, você tem uma diferencial de juros de 2% e a vol de 20%. Ou seja, o Sharpe do real ficou muito ruim, termo de troca ficou muito ruim e diferencial de crescimento ficou muito ruim. Então, isso explica toda a alta do real. Eu diria assim, do 3,5 para o 4,5 é explicado pelo diferencial de juros, que a gente nunca teve um diferencial de juros tão baixo. Do 4,5 para cima, aí veio toda a pandemia, veio a questão do sell-off em ativos de risco, e que a gente, além de tudo isso, além de ter todo esse problema de sell-off, de diferencial de crescimento, e de termos de troca de commodities, o real sempre tem sido usado ultimamente como uma moeda de proteção contra outros ativos de risco. Então, o pessoal vendia real também para poder comprar bolsa em algum outro lugar, comprar moedas em algum outro lugar. Então, tudo isso alavancou. E como eu falei antes, a crise ela faz com que as coisas vão para o lugar que elas tenham que ir por conta da crise, mas também você tem um overshoot. E acho que teve um overshoot para perto de 6. Falar agora é mais fácil, tá? Quando eu estava lá é mais difícil falar isso, mas falar agora teve um overshoot ali para perto de 6. E é interessante dizer também, tá, que com o Banco Central vendendo. Então, só para completar o raciocínio do Abud,
Você baixar, o Banco Central, ele tem como ativo, ele tem as reservas, e o passivo dele é CDI. Se ele baixa o CDI para onde quer que seja, para próximo de zero, e consegue vender reservas, ele está realizando, o Brasil está realizando, né, um resultado fiscal muito positivo ao fazer isso. E essa é uma ideia que o Paulo Guedes sempre teve. Desde que ele entrou no governo, ele falou assim, quando for para 5, eu vou vender toda a reserva que a gente tem, vou recomprar a dívida pública, uma ideia que ele sempre teve, e eles realmente fizeram isso. E o fato de eles estarem vendendo, isso amortizou algo, porque poderia ter subido muito mais se o Banco Central não vendesse tudo que ele vendeu esse ano. Quando começou a volta, por causa dessa questão de técnica e também por causa da abertura dos países desenvolvidos, o pessoal começou a sair da pandemia, os ativos de risco começaram a voltar. Mas o real não voltou, ele ficou parado lá em cima por algum tempo ainda, porque o real ainda era uma moeda de proteção para outros ativos de risco. Mas quando começou a voltar, começou a desmontar, as commodities começaram a voltar, você começou a ter perspectiva maior de crescimento nos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, né? Você teve a melhora do petróleo, que fez com que a moeda da Rússia andasse bastante, então você tem as moedas andando, o real começou a andar. E mais importante que isso, eu acho que é importante falar, a grande desvalorização, a grande valorização do dólar contra as moedas do mundo começou no começo de 2018, quando a Europa começou a ter um crescimento muito baixo. O pessoal falava que era inverno na Europa, que depois ia voltar, não voltou. Isso fez com que o euro se desvalorizasse em relação ao dólar. O euro era 1,23, veio para 1,18, depois despencou. Mas nesse momento foi que o euro começou a cair, que todo dia as moedas de países subdesenvolvidos começaram a se desvalorizar. E aconteceu isso com o real também. O real saiu de 3,20 e foi para 4. E todas as moedas se desvalorizaram. Recentemente, o euro, a Europa aprovou esse pacote fiscal para ajudar na pandemia, foi quando o euro começou a se valorizar, e aí que as moedas de emerging começaram a se valorizar com o euro. Foi o dólar perdendo o resto do mundo. E aí o real veio. E quando o real vem, ele vem com mais vol, porque o Banco Central na alta, ele amortizou a vol. Até parece até um pouco nonsense, porque ele sobe com vol e cai devagar. Mas não foi o que aconteceu. Ele subiu, ele levou mais tempo para subir, porque o Banco Central amorteceu. E na volta, o Banco Central não entrou, não precisa comprar, ele veio de uma vez só. Então, eu acho assim, teve também esse overshoot que você tem para cima, você vai ter para baixo. Se perguntar o que eu acho que vai valorizar um pouco mais. Acho que pode ir para 4,5, vai cair um pouco mais, mas vai ter overshoot. O preço real, eu acho que é mais para 5 do que para 4. Mas eu acho que vai ter overshoot para baixo, vai valorizar um pouco mais e depois volta um pouco. Essa é a minha opinião. A gente... Fala, Salomão. Não, se você quiser concluir, é que eu ia fazer uma pergunta juntando a sua visão com a do Abud. Você falou aí de dólar podendo ir até 4,5, podendo ter um overshoot aí no meio do caminho e tal, mas e se o Banco Central, alguém lá, o Comitê de Política Monetária está vendo essa live, gostou do papo do Abud e falou, é isso aí, mano, vamos mudar esse discurso, Selic vai para 0 e tal. Se o Banco Central muda o discurso para algo mais agressivo para a Selic, o que acontece com o dólar? Você acha que esse 4,5 é viável ou aí muda também a trajetória? Como você falou, uma das 3 variáveis é o diferencial de juros, esse diferencial de juros vai para nada e o que acontece com o dólar? Assim, eu falei 4,5, mas eu não devia ter falado. Todo mundo que chuta de dólar se ferra, né? Eu não devia ter falado. Mas assim, eu vou responder sua pergunta. Deixa eu só falar um pouco em relação ao porquê que eu acho que vai fazer bem. O dólar, cara, não tem nível. É difícil falar qual que é o nível do dólar. O dólar tem tendência. Se ele está numa tendência de alta, ele vai. É difícil falar, puta, parou. Agora eu vou virar contra porque já foi muito. É muito difícil fazer isso. Vale para os dois lados isso. Agora ele está numa tendência de baixa, clara. Pode ser, mesmo que seja uma correção, é uma correção que é longa. Pode ser que ele continue por muito mais tempo caindo. Então eu acho que ele está numa tendência de baixa, por isso eu acho que ele pode ir para 4,5. O Banco Central, assim como o Abud falou, eu concordo com ele, o Banco Central pode ser que ele aprenda que vai ter que cair juros mais do que ele espera. Mas, talvez isso não seja agora. Talvez agora ele deu 75 que todo mundo espere e faça uma ata falando que parou, porque tem o lower boundary ali que ele está falando, então pode ser que ele fale isso na ata. Se ele fizer isso, já está no preço.
não vai mudar o diferencial de juros. O mercado já está precificando mais ou menos isso. Se ele se convencer da teoria do Abud e falar assim, não, eu quero 75, mas vou cair mais, aí acho que tem razão. Aí acho que o que ele sente. Porque a gente está realmente cartilha, isso vai debug, é isso que vai acontecer. Mas não é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho até que o Abud pode ter razão e ele tenha que fazer isso, como o próprio Abud falou, ele tem que fazer, tem que aprender que vai ter que fazer isso. Em relação ao Banco Central, só mais um ponto, eu respeito muito o Roberto Campos, eu conheço ele, conversava com ele, eu não converso mais dele, primeiro presidente do Banco Central, mas acho que o cara é muito bom, extremamente bom. Mas as últimas atas do Copom, elas têm sido muito... não tem sido coerente. O que ele falou na penúltima ata não tem muito a ver com o que ele falou na última. Obviamente que a gente está no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, e o Banco Central está aprendendo com isso também. Mas você pega a penúltima ata, a gente já estava no meio da pandemia, e o Banco Central estava falando de ato, que ia fechar rápido, que estava com medo e ficou todo mundo achando que iria parar de cortar juros. Chega na última, ele mudou totalmente, não falou mais de ato, ele falou que, ele tinha membros querendo dar 150 de uma vez só. Então, as atas não se conversam. Então, eu acho que o Banco Central, o discurso do Banco Central ainda não está claro para mim. Se eu leio as atas, eu não consigo saber o que o Banco Central está pensando. Na última, ele falou que é isso, que vai dar mais uma 75 e vai parar, porque mais do que isso, o emerging market não aguenta cair juros. É isso que ele falou, basicamente. Depois, tem a teoria de que ele acha que ele não deve cair a Selic mais do que o cupom cambial, porque a diferencial de juros fica negativo no Brasil, e isso vai trazer saída de capitais. Eu acho que a gente está testando níveis no Brasil que a gente nunca testou, então pode ser que o bicho tenha razão. Testa, vamos ver, pode ser que essa teoria econômica não funcione realmente, que ele vai testar os níveis mais baixos e a moeda vai ficar estável. Isso aconteceu em outros países, realmente. Então, mas acho que não é a cabeça do músico. Lendo a última ata, não é o que eu acho que ele vai fazer. Tá? De novo, ele está sendo incoerente, tá? Pode ser que ele mude de novo de ideia, mas eu acho que nessa reunião do Copom agora, ele vai dar os 75 e vai falar para o mercado assim, agora calma, eu vou fazer a operação twist, vou fazer com que a parte longa da curva caia, se ele fizer a operação twist, e aí também é mais um motivo para você ganhar dinheiro nessa posição que a gente falou. E aí ele consegue fazer com que a política monetária tenha mais vigor, se ele fazer com que os 4, 5 anos lá flat, né, caia, e acho que ele pode fazer isso com essa operação twist. Operação twist, só para quem não sabe, é comprar títulos longos. O Banco Central entra no mercado, compra título pré-fixado longo e vende título pré-fixado curto. Ao fazer isso, ele faz com que as taxas longas de juros caem. E você aumenta o poder da política monetária quando a taxa mais longa de juros cai. Então, acho que ele vai fazer isso. E vai, se tiver que cair juros, vai ficar mais para frente, vai ter que aprender. Eu acho, por exemplo, concordo plenamente com a Abud na questão da inflação. Se ele não cair mais do que 2,25, ele vai perder a meta esse ano e vai perder a meta do que vem. De novo, ele já não cumpre a meta faz 2 anos, ele vai perder a meta esse ano e vai perder ano que vem de novo. Mas ele, na última publicação da ata, ele falou que está preocupado com outras coisas que não é inflação. E não é uma Ou seja, até o Copom está confuso, o Mac. Até o Copom, ele está olhando, o mandato dele é inflação. Se ele olhar para o mandato, ele tem que cortar para 1. Agora, mas ele está preocupado com outras coisas. Ele falou isso. Eu prefiro acreditar no que eu estou lendo dele do que... Né, porque assim, a gente... por mais convicção que a gente tenha, a gente tem que operar o que eles vão fazer, e não o que a gente acha que eles deveriam fazer. O Diogo, como eles falaram aí, a gente vê os multimercados aí, eles misturam muita coisa, né? Tem que estar olhando para o tripé econômico aí o dia inteiro e tentando adivinhar, né? Não é exatamente essa palavra, mas tentando pensar com a cabeça do Banco Central. Então, nesse contexto aí de tanta variação, como é que o investidor tem que olhar para um fundo multimercado, né? Como é que ele escolhe um e como é que ele coloca isso na carteira dele, né? A gente fala muito aqui do fundo em si, mas num contexto de carteira, como é que tem que olhar para a fatia que vai entrar na carteira, para qual vai ser o fundo que ele vai escolher? Como é que o assessor ajuda o investidor com isso? Legal, boa pergunta. A gente está vivendo um momento inédito, né, também da linha de frente, né, porque no passado recente o cliente ele tinha pouca exposição em produtos de maior risco
E nos últimos anos os clientes acabaram demandando um pouco disso, e a gente, dentro de uma recomendação, de uma assessoria super profissionalizada, veio trazendo outras opções. Mas a gente tem visto hoje todos os vieses comportamentais possíveis, já estudados, na linha de frente. Então, há 2 meses lá em março, no meio de março, quando a gente estava no auge da crise, os clientes extremamente desesperados, pedindo resgate, etc., e a gente trazendo o racional para as recomendações. E agora o inverso, né? Então, com essa última estilingada aí da Bolsa, muita gente querendo tomar risco de novo. E o nosso papel nesse sentido é muito importante, porque trazer o olhar profissional para a tomada de decisão, né? E quando a gente fala de multimercado, a gente tem um comitê dentro da BIG, um comitê sério de produto, que passa desde do início de asset allocation, depois especificamente em produto, que a gente procura blindar o cliente, olhando ali o gestor, obviamente, olhando o comportamento em tempos de crise, olhando também ali descorrelação entre os produtos na hora de montar uma carteira eficiente. Eu acho que isso trouxe para a gente, no meio dessa crise toda, um pouco mais de tranquilidade. Mas eu acho que é muito interessante o que a gente está vivendo hoje. Eu acho que, de forma geral, a gente vai acelerar todas as mudanças que a gente tem pela frente, mas hoje o cliente, o gestor está muito próximo, né? O Abud, o MEC estão muito próximos, muito mais próximos hoje em dia do que eram no passado, né? Então, as estruturas de banco, elas afastavam um pouco mais o cliente do gestor, e hoje, de alguns anos para cá, isso está muito mais fácil para o cliente entender os conceitos, né? Esse conteúdo mesmo que a gente está produzindo aqui, tem clientes nossos ao vivo, e esse é um conteúdo que depois a gente pode dividir com os nossos clientes. Isso faz com que a informação facilite também na hora de um momento diverso, no momento que a gente tem ali que segurar a ansiedade do cliente, mas está sendo um período extremamente valioso do ponto de vista do crescimento, da maturidade do cliente mesmo, entendendo o racional de cada recomendação, de cada sugestão, e acho que o cliente hoje sai muito mais fortalecido com a quantidade de informação, o trabalho de vocês mesmo com a Infomoney e com todos os conteúdos que vocês produzem, os gestores mais próximos, e a pulverização dos assessores. Eu acho que a gente tem um caminho muito, muito bom pela frente. Agora, deixa eu aproveitar em cima disso. Como é que foi para você, Diogo, a sua experiência aí? Você falou que tem 20 anos de mercado, mas a Big está começando agora, então certamente o cliente já está mais no começo com vocês, né, aquela relação inicial, e já toma uma crise na cara. Como é que foi contornar isso, esse trabalho com o cliente? Você sentiu uma certa maturidade por parte do investidor? Sentiu algum certo pânico? Enfim, conta para a gente. Vocês estão me ouvindo? Acho que travou um pouco aqui. Acho que a gente começou no segundo semestre do ano passado, e aí eu estava dando uma estudada mais detalhe na Persevera e na NZK. Acho que a gente começou ali junto no meio de um período mais complexo, né? Então, acho que a Persevera começou junto ali com as eleições ali do Bolsonaro, a NZK um pouquinho antes. Mas o ponto é que hoje o cliente ele está mais informado, e quando a gente passou pelo atual cenário, a gente já estava mais preocupado, né? A gente já estava segurando muito o cliente, né? A ansiedade do cliente. O cliente queria tomar risco com a Bolsa 120, né? Queria compor mais risco na carteira, e a gente muito fiel ao asset allocation de acordo com o perfil, né? Então, o cara tem um perfil ali conservador, é um cara que é um cliente que está no momento aí de preservação do capital, já está numa fase de aposentadoria. A gente segurou muito a ansiedade e a vontade desse pessoal de tomar risco, e eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Obviamente que muitos clientes que estavam em bolsa, que participaram da alta, também tiveram correção,
Mas, naturalmente, o que eu tenho falado muito é que essa não foi é meio clichê, mas essa não foi a primeira e nem a última crise, e sempre olhando o horizonte de longo prazo, com bons produtos, bons gestores, acho que a gente vai sair desse momento mais fortalecido. Deixa eu o Abud ia falar alguma coisa, né? Deixa eu dar uma contribuição aqui na linha do MEC, que eu acho que talvez ajude os clientes, não só agora, mas para os próximos anos, né? A gente escreveu uma carta mensal, e o título dela é O Brasileiro no Divã. Quem quiser, está lá no www.persevera.com.br. E acho que todo mundo gostou muito dessa carta, e nessa carta a gente fala que, olha, o Brasil mudou muito mais do que as pessoas imaginam nos últimos anos. Só que o brasileiro continua tendo medo de alguns fantasmas do passado, e isso atrapalha com que o brasileiro foque nos seus problemas reais hoje, né? E um desses fantasmas do passado é o câmbio, né? O câmbio, o dólar, né? O dólar contra o real, não é mais o bicho-papão, né? No passado do Brasil, realmente, quando você fazia uma análise de custo-benefício, uma desvalorização, não valia a pena. A desvalorização trazia, quem sabe, talvez um benefício futuro de crescimento via exportação lá na frente e arrebentava tudo no curto prazo. Quebrava o país, que tinha dívida em dólar, quebrava as empresas que tinham dívida em dólar e o hedge era caro, gerava inflação, forçava o Banco Central a subir juros, desancorava expectativas e tal. Agora, se você faz essa análise, não é mais assim, né? Agora, o câmbio é nosso amigo. O Guedes, o ministro Guedes, que é talvez o nosso melhor ministro da economia de todos os tempos, né? Ele está certo, né? Apesar do brasileiro ter pânico de câmbio, né? O brasileiro é que precisa ir no psicólogo, não o câmbio, né? O câmbio já mudou e a gente não percebeu. Hoje, a gente está há 4 anos tendo desvalorizações cambiais, o país não quebrou e não quebra, porque hoje em dia o Brasil tem mais ativo em dólar do que dívida em dólar, então quanto mais desvaloriza o câmbio, mais cai a nossa dívida líquida. Nenhuma empresa quebrou, que hoje o hedge cambial é barato, não gerou inflação, não gerou alta de juros, não gerou desancorar expectativas. Então, de verdade, por isso que eu falei no começo, a gente vai entrar numa tremenda recessão, maior do que as pessoas estão imaginando, mas a gente tem os instrumentos para sair, e a gente está indo para lá. Qual é o instrumento para sair? A dobradinha de juros muito baixos com câmbio desvalorizado. Claro, não precisa ser câmbio a 6, aquilo ali era loucura, aquilo ali era pânico, né? Mas câmbio ao redor de 5 e juros ao redor de 1 ou 2, ou 0, né? É a combinação que arranca o país da recessão. Então, o brasileiro tem que rever a sua relação com o dólar. A gente fica muito naquela de, puxa, a vida vai atrapalhar minha viagem, né? Vai custar mais caro. Puxa vida, meu patrimônio em dólar caiu. O que tem a ver? Dane-se o seu patrimônio em dólar. Se você vai viver no Brasil, ganha o seu salário no Brasil, faz os seus gastos no Brasil, seu filho estuda no Brasil, sua dívida não é em dólar, mas o meu patrimônio em dólar vai cair, né? O brasileiro precisa rever a sua relação com o câmbio. Não precisa mais entrar em pânico se o câmbio for para 6, não precisa mais entrar em êxtase se o câmbio for para 3, né? Deixa o câmbio flutuar. O câmbio flutuar é uma baita proteção que a gente tem, porque quando o câmbio flutua, deixa ele flutuar para a taxa de juros não ter que ir para 10, né? Ele é o nosso grande amigão agora, ele passou de vilão a nosso amigo. Só que o brasileiro não percebeu. Então, quando o câmbio vai para 3, continua assustando. E isso nos ajuda, o câmbio nos ajuda e não atrapalha mais quanto no passado. A gente tem que rever isso aí. É que é difícil mudar essa mentalidade, né? Está aí há 5 anos, mas tem que mudar, porque senão a gente vai tomar decisões erradas. Quando o câmbio vai para 3, a gente deveria ficar animado, falar, opa, se o câmbio foi para 3, a dívida líquida pública do Brasil cai, os juros não tem que subir, isso ajuda, isso dá estabilidade para o país. Mas a gente está treinado a achar que não, quando o câmbio vai para 3, quer dizer que no mês seguinte vai tudo explodir. E não é verdade, e aí você não pega a volta. Mas é que o iPhone fica muito caro, né, Abud? É difícil, gente. Comprar um iPhone por 10 mil reais vai ficar complicado. O problema é que o brasileiro está acostumado a viajar para fora e achar que tudo é barato. Vai lá para Miami, sai no outlet daquele, sai raspando que está barato, a gente está errado. O certo é eles virem para cá e achar que está tudo barato. Nós somos fora. A gente tem que ir para lá e está caro. E o câmbio corrigiu isso.
Então, assim, é o que você falou, a mudança de cultura. Pode falar. Dá para gostar, mas a gente tem que se acostumar com o que é mais correto, né? Exato. Melhor para o país. Pode ser chatinho, puxa vida, minha viagem e tal. Para o país, o Guedes, a gente escreveu um outro artigo que o título era esse: o ministro Guedes está correto, ele está certo. Ele falou, ó, é melhor o Brasil na época, né, ter juros de 4 e câmbio de 4 do que câmbio de 2 e juros de 15, né? Hoje em dia isso continua valendo, é melhor ter câmbio de 5 ou 4,80 e juros de 2 do que câmbio gostosinho a 2, mas juros de 20, né? Que é o que a gente precisaria ter se o nosso câmbio, né, enfim, fosse sobrevalorizado. Então, o Guedes está certo nisso aí. Legal. Pessoal, a gente está caminhando aí para o final da nossa live. Eu queria ouvir do Abud e do Mac, sem muitas delongas, qual que é o melhor ativo para ter em carteira nesse momento? A gente continua achando que, por um bom tempo, o melhor risco-benefício, custo-benefício, né, o risco-retorno do mercado, são títulos de renda fixa médios para longos, né? A gente não tem muito medo do fiscal, acha que esse é um dos fantasmas que ficou no Brasil. A dívida do Brasil vai entrar numa rota de insolvência, não vai nada, né? Ninguém fica insolvente pagando taxa de juros de 2%. Isso é mais um dos fantasmas que ficou das nossas cicatrizes no passado. Para o médio prazo, a gente gosta bastante da Bolsa, porque as empresas brasileiras de Bolsa estão muito saudáveis, mas a Bolsa já subiu bastante, vai ter uma recessão muito brutal no Brasil, então, né, a Bolsa é um bom custo-benefício de mais médio e longo prazo, as pessoas não podem se empolgar e tem que ir aos pouquinhos, né, mas no curto prazo sem dúvida nenhuma, para a gente, a renda fixa. Eu, assim, nessa mesma linha, dentro da renda fixa, mesmo achando que a inflação está longe, eu gosto das Bs por conta de duration. Eu acho que é um papel que não voltou muito, se você comparar com bolsa, com câmbio, as Bs não voltaram muito assim, elas têm uma duration boa. Com capital menor, você consegue fazer uma posição maior por conta da duration. Então, nessa mesma linha do Abud, eu acho, mas eu gosto bastante de B também. Acho que é um bom papel para se ter. Muito bom, né? Bs longas são excepcionais. Você poder comprar no Brasil uma NTN-B pagando 4,10, 4,20 pelos próximos 20 anos, de juro real mais a inflação, é maravilhoso. Só sobrou no Brasil isso aí. É espetacular. Né? Isso, principalmente na pessoa física. Isso. Então, você pegar juros real de 10 anos, é bom em relação ao resto do mundo. Poucos países que a gente tem juros de 10 anos tão abertos quanto a gente tem aqui no Brasil. Isso aí. E, Mac, uma pergunta mais direcionada para você. Eu sei que afeta o Abud também, mas é que pela natureza de vocês serem mais traders, essa quarentena forçada aí pode deixar cada um no seu quadrado ali, né, ter que manter um distanciamento. O quanto isso afetou aí o dia a dia na MZK? Eu acho assim, acho que atrapalhou um pouco, mas não muito. Assim, o que a gente está fazendo aqui na MZK, a equipe de gestão tem vindo, e a ex-gestão está em casa fazendo home office. Então, a equipe de gestão, a gente acabou de mudar de escritório, um pouquinho antes da pandemia, a gente mudou de escritório, a gente está com um escritório grande, a gente conseguiu espaçar bem as pessoas, então a gente acabou passando por isso. Porque ficar em casa, realmente, a gente conversa muito na equipe de gestão. O tempo todo falando o que está acontecendo no mercado, não só de filosofia de investimento de longo prazo, mas do técnico que está acontecendo no curto prazo. Isso é importante para a gente que opera com mais frequência, né? Então, eu acho que ficar em casa, a equipe de gestão, iria atrapalhar. Do jeito que a gente montou aqui, acabou dando certo. Legal. E vocês têm mais alguma pergunta, Diogo, Renatão? Eu posso fazer o pergunta final? Pode fazer a pergunta final. Eu tenho falado já com gestores multimercados, que era uma coisa que era muito pautada pelos investidores, né? Do tal do 2 com 20. E como vai ficar essa tributação se a Selic ficar tão baixa assim, né? Imagina então se a Selic, porque tem no benchmark no CDI, enfim, a gente já ouviu muitas opiniões, mas a gente quer ouvir a opinião de vocês, né? Como é que vocês enxergam essa demanda aí de investidores e o que vocês acham disso? Bom, a minha opinião é que isso independe
da Selic. Eu acho que se você pensar em percentual da Selic, é uma coisa, mas se você pensar em Selic mais, e acho que isso deveria ser o target dos fundos multimercados que cobram 2,20, é Selic mais uma rentabilidade alta. Você ter uma vol maior e assumir um risco maior. E isso acaba se pagando, né, o 2,20. Eu acho que não importa, se você tem uma Selic de 20 e faz 25 de rentabilidade no ano, ou você tem uma Selic de 2 e faz 7, o trabalho do gestor não muda nada, é o mesmo trabalho. Então, essa demanda não tem que ter como base o fato da Selic ter caído. É isso que eu acho. Acho que o trabalho não mudou. O trabalho é você rentabilizar acima da Selic percentual e não percentual da Selic, né, mas percentual fixo. Eu acho que o mercado já fez um ajuste que foi o seguinte: antigamente, multimercados de vários objetivos diferentes cobravam 2,20. Aí o mercado começou a abandonar aqueles que tinham o objetivo de CDI mais 2, CDI mais 3. Falava, pô, eu pago 2 para ganhar CDI mais 2, né? Mais taxa de performance. No final, a maioria do risco que o gestor está correndo é para se remunerar e só o finalzinho que sobra para o cliente. Por isso que o mercado migrou para esse tipo de multimercado, como o nosso, que tenta dar CDI mais 8, 9 ou 10 bruto para sobrar para o cliente final, CDI mais 4, 5, 6, depois das taxas. Aí o cliente olha e fala, realmente pagar 2% para eu ganhar CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais 8, né? Então, acho que os clientes ficaram mais exigentes, tanto do ponto de vista de, não, eu topo 2,20 para gestores que têm fundos que correm mais risco, com objetivos maiores de rentabilidade, e, claro, aí o cliente ficou também mais exigente de ver que, não, esse cara aqui, ele está tomando risco, ele está dando retorno, ele não está acomodado ali, não vou tomar risco agora, nem agora, ele quer ver, de fato, que o dinheiro dele está sendo rentabilizado. Então, acho que essas duas coisas fizeram um ajuste. Ninguém mais quer saber de fundo de CDI mais 2 ou 3, todo mundo quer 5, CDI mais 5 ou 6, né? E está mais exigente com os gestores, claro, tem que ser o gestor que tem consistência, que ao longo do tempo ele realmente traz retorno, e não num ano, aí no outro ano ele explode, no outro ano vai bem, no outro ano ele explode. Eu gostei das duas respostas, porque primeiro o MEC trouxe essa... Acho que é bem legal, né? A gente pensa muito no percentual do CDI, porque a gente se acostumou a isso, porque o CDI era muito alto. Então, quando você dá, sei lá, 110% de CDI, mas o CDI é muito alto, é um resultado bom, né? Agora que está menor, e é legal pensar desse jeito, CDI mais 5, CDI mais 8. E também, eu acho que nesse lado de ir atrás de fundos que têm um objetivo maior, acho que também parte um pouco do investidor, e aí o trabalho do Diogo e assessores em gerais nisso é fundamental, que é para mostrar para o investidor que multimercado, ele também tem risco, porque por causa da Selic muito alta, tinha muito multimercado que não parecia multimercado, né? Porque não corria tanto risco assim, porque não precisava, né? Tinha uma Selic que acabava remunerando a um patamar interessante. O MEC falou, né? O trabalho do gestor não muda, mas de fato com a Selic mais baixa, ele tem que correr mais risco para ter um retorno relativamente melhor. Bom, gente, quero agradecer aí demais, deixar vocês darem o recado final. Marco, MEC e Abud, um último recado aí para os clientes aí da BIG que estão acompanhando a nossa live. MEC, começa aí contigo. Bom, eu queria agradecer a vocês todos pelo convite, ao Diogo, ao Abud pela conversa, foi muito boa. Falar que para as pessoas não entrarem em pânico, nem de um lado nem para o outro, nem pânico nem euforia. Acho que tanto pânico como euforia atrapalham quando você está operando no mercado. Acho que é isso que faz com que as pessoas percam dinheiro. Então você tem que ter a consciência, tem que estar tranquilo, estar firme e pensar em diversificação. Diversificação não só entre tipos de fundos diferentes, de crédito, de bolsa, multimercado ou ações, mas dentro de cada classe também existem produtos diferentes. E esse tipo de diversificação é salutar para todo mundo. Acho que é assim que se monta uma carteira. Obrigado.
Eu também agradeço a participação, também deixo uma visão um pouco mais construtiva aqui. Se de um lado a gente acha que o Brasil vai entrar numa recessão assustadora, por outro, o Brasil mudou muito nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, mas nos últimos 5, certamente, e o Brasil tem condições de sair dessa, tem os instrumentos para isso. O Brasil é bem mais blindado do que as pessoas se acostumaram a imaginar, então tem saída. Contem com a Persevera, fiquem de olho no nosso fundo Persevera Compass de bússola, que te leva em segurança onde você quer chegar. Dentro em breve a gente vai lançar o Persevera Compounder, o mesmo fundo, só que para Previdência, e estamos aqui sempre à disposição, com total transparência, para dar a nossa opinião, dizer o que a gente acertou, o que a gente errou, com sinceridade. Estamos sempre disponíveis aqui para os clientes, para a Big, para os assessores, para todos vocês. Muito obrigado. Show. Valeu, Abud. Diogo, brigadão por ter cedido esse espaço para a gente. Parabéns aí pela trajetória no mercado e vida longa a Big Invest. Obrigado, Salomão. Obrigado a todos aí. Valeu, Renatão. Valeu aí pela parceria de sempre, meu querido. Valeu, pessoal. Falou. Gente, obrigadão pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.